Essa oficina autoria foi realizada em vários momentos. Ela aconteceu no Instituto de Física da UF, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, com licenciandos de Física. E o objetivo dela é mostrar como o modelo narrativo pode ser usado para o estudo de qualquer disciplina. E que ele facilita o trabalho do professor porque envolve uma atividade lúdica e que envolve uma atividade de construção do conhecimento. O jogo autoria de criar histórias pode ser usado para facilitar aulas de qualquer disciplina. No primeiro momento, os alunos jogaram uma história relacionada com o assunto da aula. A história é: a autoridade se ressente de não compreender desígnios divinos sobre o universo. No segundo, o professor deu a aula com o tópico de física, cinemática dos movimentos planetários, seguindo a história proposta por ele. O jogo autoria é uma ferramenta pedagógica com o objetivo de provocar o diálogo entre os alunos e o professor e entre os alunos e o conteúdo da disciplina. O primeiro passo é o professor escolher uma história no naipe correspondente ou definir uma história original. Agora é a hora do grupo responder as perguntas de enredo. Eu tenho a carta 1. Em que época se passa essa história? A época dessa história é no século XVII, época de Newton. Carta 2 está comigo. Onde se passa essa história? Continente, país ou cidade? Cuide para que o lugar combine com a época. Londres, Inglaterra. Carta número 3. Quais personagens fazem parte dessa história? Não descreva os personagens. Isso será feito em uma próxima etapa. Apenas determine quem são os personagens, tomando cuidado para que eles também combinem com o lugar e a época do enredo. Seria século XVII? Quem é que estava governando a Inglaterra? Era o que era? A igreja era anglicana, a mais forte, né, do estado. Agora, quem era o rei? O jogador que recebe a carta número 3, quem faz parte da sua história, deve numerar a ordem dos personagens. Em que cenário se passa essa história? Imagine locais adequados à época, ao lugar e aos personagens, já que todos circularão nos lugares escolhidos por você. Então, carta número 5. Ela diz o seguinte: existe algum problema, disputa ou mistério nessa história? Qual é? Todos podem dar palpite, mas a carta é sua. Então, podemos muito de uma doença como a peste negra. Então seria essa questão da explicação, o que podia estar trazendo essa doença? Você podia dizer que... Vamos botar a peste. Os personagens têm um objetivo? Querem alcançar um alvo? Qual? Que título você daria a essa história? O enredo está montado. Agora é a vez do grupo criar os personagens. Cada jogador sorteia uma carta. Vai ser útil, nesse momento, a numeração anotada pelo jogador que respondeu a terceira pergunta. Quem faz parte da sua história? Eu estou com o personagem número 1, que é o padre, definindo o personagem. Eu me chamo Nicolau. A minha idade é acima de 60 anos. Sou magro e alto. Eu sou o rei. Eu me chamo Humberto, rei Humberto. Meu objetivo nesta história, meu objetivo é poder dar buscar uma solução plausível sobre a peste que se instalou no meu reino. E meu segredo é confessável, não posso falar para vocês nada disso. A carta número 5 é correspondente ao personagem, o escritor. Tem mania de perseguição. Acho que tem sempre alguém atrás de mim. Minha fraqueza é que eu não escrevo muito bem. Eu sou a princesa, me chamo Jane. Meu corpo é o que chama atenção.
né, da minha aparência física. O enredo está pré-produzido e os personagens já estão anunciados. Agora, os jogadores começam as etapas da narrativa. Então ele está fazendo o sermão, o padre, e os outros personagens estão presentes na audiência. A situação é que, de repente, entra alguém dando notícia dessa doença. O início. Agora a próxima etapa é Perda. Que essa é uma técnica que tem que ser acoplada com uma série de outros elementos, e foi o que a gente tentou fazer aqui hoje. Quer dizer, depois de ter feito o jogo, depois de ter jogado aquele jogo, eu fui para o quadro e fiz uma exposição. Qual é a relação entre a exposição que eu fiz e o jogo? Né? Claro que eu já sabia que você não ia chegar naquele ponto, mas depois que você jogou isso, depois que você jogou aquela história, esta história aqui deve ter aparecido para você com muito mais pertinência, com muito mais interesse, com muito mais motivação. Né? Essa história está ligada com aquilo que eu inventei, que não tem nada a ver, aparentemente, com isso daqui. É por isso que é importante que o uso desse tipo de técnica por parte do professor tenha o elemento observação, o professor observando o que está acontecendo ali, de preferência com essa mentalidade transintermulti, né, sobre o qual a gente está falando, porque ele vai recolher elementos que vão ser úteis não só para a disciplina específica dele, mas para muitas outras coisas, e a partir dos elementos que foram levantados dentro dessa dinâmica, ele retorna, e aí ele fala do Galileu, ele fala da Revolução Industrial na Inglaterra, da questão dos puritanos e dos quakers. Isto é interdisciplinaridade de verdade.